vamos agora começar mais uma programação da nossa mocidade. Eu te convido para que você pare um pouco das suas atividades aí, se concentre aqui com a gente e junto conosco possa também aprender um pouco mais do Senhor, cantar ao Senhor. E nós vamos começar lendo o Salmo 96. Abra sua Bíblia aí. O Salmo 96, os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Louvado seja o Senhor, e nós vamos cantar, dizendo que em todo tempo nós louvamos a esse Deus, a esse grande Deus. Engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu
Boa noite, amados irmãos. Eis-nos aqui para mais uma reunião da UMP, da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Deus abençoe cada um de vocês. Continuaremos hoje o nosso estudo no livro, na carta de Tiago, e hoje trabalharemos uma porção do capítulo 5. E a porção que trabalharemos vai do versículo 7 ao versículo 11. Versículo 7 ao versículo 11 de Tiago. Temos visto toda a sabedoria que Tiago nos dá para vivermos a vida cristã de maneira prática, de maneira que o Senhor quer que vivamos nessa terra. E continuaremos absorvendo, aprendendo dessa sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor para nós, cristãos, nos dias de hoje também. Então você com sua Bíblia aberta, Tiago, capítulo 5, verso 7 ao verso 11, assim diz o texto, assim diz a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós vivemos tempos, dias, em que muitos chamam de o tempo da pílula, porque as pessoas querem que tudo se resolva assim, num estalar de dedos. Muitas pessoas querem tomar uma pílula e essa pílula sempre resolver os seus problemas. Nós vivemos o tempo do fast food, onde você tem ali tudo rápido, comida rápida, todas as coisas sendo resolvidas rápidas, de maneira rápida, e acaba que nós perdemos a capacidade de sermos pacientes. A grande verdade é que o homem, por conta da queda, por conta do pecado, perdeu essa paciência, mas parece que quanto mais os dias vêm passando, as novas gerações vão surgindo de maneira mais ansiosa, de maneira mais impaciente. E hoje nós vamos aprender com Tiago a combatermos a impaciência. Por isso, o tema hoje da nossa meditação é combatendo a impaciência. Mas temos que lembrar que a impaciência a que Tiago se refere é uma paciência que não, a paciência que não diz respeito simplesmente a coisas fúteis, a coisas corriqueiras, levianas. Ele diz respeito a termos paciência em meio a perseguições. Esse é um assunto bem tratado nesta carta que Tiago escreve, são as perseguições, são as lutas, são os sofrimentos. Então, eu diria que eu elevo o nível, Tiago eleva o nível de paciência que devemos ter. Se temos sido tão impacientes com coisas, às vezes, fúteis, quanto mais em meio a sofrimentos, aos sofrimentos, perseguições, lutas, injustiças que tem nesse mundo. Nós aprendemos isso com Tiago. Então, se não vejamos, nós dividiremos essa mensagem de maneira breve e objetiva em dois pontos. Combatendo a impaciência. Em primeiro lugar, para combatermos a impaciência, nós devemos olhar para o futuro. Devemos olhar para o futuro. Acompanhe comigo, olha o que Tiago diz no verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Percebam, e aqui eu quero destacar para iniciar esse versículo 7, a conjunção pois. A conjunção pois liga o que Tiago vai dizer agora com o que ele estava dizendo anteriormente. E se lermos o início do capítulo 5 e depois vermos aí o capítulo 5, de 1 a 6, Tiago está fazendo uma exortação aos ricos, está repreendendo os ricos, aqueles que põem o coração nas riquezas, porque os ricos neste tempo estavam oprimindo os cristãos pobres. A maioria dos cristãos eram pobres, principalmente esses a quem Tiago estava escrevendo.
e eles sofriam opressão dos ricos. Os ricos enriqueciam, muitas vezes, por corrupção e por oprimirem os pobres. Então ele faz uma dura repreensão àqueles que colocam o coração nas riquezas, e aí ele começa a falar com os seus irmãos. Ele diz, sede, pois, irmãos. Ele não se refere aos ricos, a estes que oprimiam como irmãos. E Tiago vem repetindo isso ao longo da carta, chamando irmãos, irmãos, se referindo aos seus leitores. Mas ele fala dos ricos, neste caso, não como irmãos. Simplesmente repreende como opressores aos seus irmãos. Então, os leitores de Tiago estavam sofrendo esse tipo de opressão. Além das perseguições naturais daquele tempo que os judeus faziam aos cristãos, eles também estavam sendo oprimidos pelos mais ricos. E ele diz, em meio a essa opressão, em meio à corrupção dos ricos, a esse peso que eles colocam sobre vocês, sede pacientes. E o sede pacientes é uma palavrinha só. No português ficou distante aqui o sede do pacientes, mas é uma palavra só no grego, no original. E é um verbo no imperativo. Ele está dando uma ordem para os seus ouvintes. Sejam pacientes, vocês devem ser pacientes. E a ideia aqui de pacientes é serem longânimos, é terem um ânimo que não é curto, não perder o ânimo mesmo em meio a essas perseguições, a serem perseverantes, caminharem firmes, firmados no Senhor, mesmo em meio às lutas. É essa a ideia da paciência aqui, meus irmãos, e é o que Tiago instrui os seus leitores. E ele diz o seguinte, até a vinda do Senhor. Sejam pacientes, é uma ordem diante dos sofrimentos, olhando para a vinda do Senhor, até a vinda do Senhor, até o Senhor voltar. A palavra vinda aqui é a palavra parousia, que quer dizer vinda, advento, volta do Senhor. Mais especificamente se refere à segunda vinda do Senhor, quando ele voltará para julgar vivos e mortos. Todos estarão diante do grande juiz. Então o que Tiago está dizendo aqui é, olhe para a vinda do Senhor, até ela sejam perseverantes. Fiquem com os olhos fitos na vinda do Senhor e perseverem, olhando para o nosso Senhor que vem. O Senhor vem, é garantido que Ele vem. E olha só que interessante, ele ainda dá um exemplo. E ele diz, na sequência do texto, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Meus irmãos, os lavradores, nesse tempo, a maior parte da sociedade era rural. E eles sabiam bem do que Tiago estava dizendo aqui. Nós hoje também sabemos porque temos a oportunidade de ver pela TV e tudo mais. Outros têm a oportunidade de estar no campo, terem crescido no campo. Mas o lavrador, ele trabalha, mas ele precisa da chuva, ele precisa de água para que o seu trabalho frutifique. O lavrador, ele ara a terra, ele prepara o terreno, ele joga a semente, ele sua trabalhando, aguardando a chuva que vem do Senhor. E era assim nesse tempo, mais do que hoje. Hoje ainda existem sistemas de irrigação, poços que são furados com máquinas que conseguem cavar profundamente. Mas nesse tempo a chuva, meus irmãos, não só nesse tempo, hoje também, mas mais do que nunca nesse tempo, como ela era importante para que os lavradores pudessem ter o fruto, para que eles sobrevivessem, para que eles produzissem. E as pessoas que dependiam do fruto dele também comeriam através do trabalho dele. Eles dependiam da chuva. Agora percebam, eles trabalhavam, mas em última análise, última instância, o Senhor precisava mandar chuva. E eles não dependiam simplesmente da chuva, eles dependiam do Senhor que manda as chuvas. Olha só que interessante o que diz o texto lá em Deuteronômio 11:14. O Senhor Deus falando acerca das chuvas. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Ou seja, tudo aquilo que eles precisavam para comer, sobreviver, vinham da agricultura que precisava da chuva. Mas quem mandava a chuva era o Senhor. E eles, como judeus,
como cristãos que eram, eles conheciam a palavra do Senhor e sabia que quem mandava era o Senhor. Ou seja, eles dependiam do Senhor. Eles trabalhavam sabendo que o Senhor mandaria a chuva. E é interessante esse verbo, receber. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. É um verbo que está na voz passiva. Ele trabalhava ativamente, mas esperava receber agora passivamente, porque o Senhor é quem dava. Meus irmãos, isso é interessante analisarmos, porque o trabalho do lavrador era um trabalho que ele fazia para esperar no Senhor. O que movia o lavrador a trabalhar era o fato de que ele sabia que o Senhor mandaria chuva, era a confiança que ele tinha de que o Senhor mandaria chuva. Nós também, irmãos, isso aqui é para nós, é para os cristãos a quem Tiago está escrevendo e é para nós hoje. Nós devemos servir o Senhor, trabalhar neste mundo, no tempo presente, com paciência, perseverantes, olhando para o nosso Senhor que vem, olhando para o futuro. O nosso lar não é aqui. A nossa estadia definitiva não é aqui. Nós estamos aqui, mas não somos deste mundo, como o Senhor mesmo diz sobre nós cristãos. E por isso nós devemos viver aqui perseverantemente, com paciência, olhando para a eternidade, para o nosso Senhor. No verso 8, Tiago diz isso. Olha o que ele diz: sede vós também pacientes, assim como o lavrador que trabalhava olhando para o futuro, sabendo que o Senhor é quem cuidava e que ele dependia do Senhor no seu trabalho. Nós devemos viver a vida aqui na terra, servir o nosso Deus, trabalhar para o nosso Senhor, pacientemente olhando para a volta do nosso Senhor, a maravilhosa e tão anelada volta do nosso Senhor. Ele diz: sede vós também pacientes. Mais uma vez um imperativo, ele repete depois de dar o exemplo do lavrador. E fortalecei o vosso coração. Fortalecer o coração é um outro imperativo, que diz respeito a tornar forte, tornar firme, tornar estável, constante o coração de vocês. Não tenham ânimo dobre. Não é para caminhar um dia mau, um dia triste, impaciente, cheio de ira, cheio de cólera, porque as coisas não estão ocorrendo como você espera. Não, é com paciência, constante, coração firmado, fortalecido, olhando para o Senhor. Olha o que ele diz no final: pois a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, essa era a esperança para que os cristãos a quem Tiago escreve fossem pacientes, para que eles ficassem firmes. O Senhor está voltando. Isso deveria trazer alegria para o coração deles e deve trazer para o nosso coração hoje. Vivermos para o Senhor na certeza de que estaremos com Ele, de que estaremos firmados nele, de que Ele voltará, é garantia. Quem morreu foi Cristo por nós. Ele prometeu, depois de ter ressuscitado, ido aos céus, de voltar. Ele voltaria. Ele enviou o Espírito Santo que habita em nós, mas Ele prometeu que voltaria. Nos restauraria a sua criação, para que habitássemos nela, por causa do seu sangue derramado, por causa do grande preço que Ele pagou por nós. E nós temos essa viva, firme esperança. Devemos viver aqui, olhando para a eternidade. Ele ainda diz, olha só que interessante no verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Parece que Tiago mudou de assunto aqui. Do nada agora ele está falando de queixas entre os irmãos. Mas não, tem plena ligação. Quando nós vivemos impacientemente, quando olhamos para as questões externas do mundo, as calamidades, isso traz impaciência para nós, traz angústia ao coração, faz com que tenhamos o nosso ânimo sugado. Essas coisas fazem com que nós tragamos, com que nós levemos para aqueles que convivem conosco, para os de perto, para os da família da fé, para os de dentro de casa, a nossa ira, a nossa impaciência. Então, é nesse sentido, aqueles que vivem sem paciência acabam vivendo murmurando, se queixando uns dos outros, porque eles trazem os problemas de fora para dentro, para os de perto. E é nesse sentido que Tiago também exorta eles em relação à paciência, porque se eles forem pacientes com as coisas de fora, eles vão trazer para dentro do povo
do seu convívio, daqueles que são mais próximos. E ele, mais uma vez, ainda que não diretamente cite a parousia, mas ele diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, apontando para o futuro, que o Senhor voltará para julgar. Eis que o juiz está às portas. Mais uma vez ele dá essa ideia de que o Senhor está voltando. Então pensemos sobre tudo isso. É o que Tiago está chamando e convidando os seus leitores, e nós hoje também somos convidados para olhar para a vinda do Senhor e sermos perseverantes, descansarmos no Senhor. Essa perseverança, é bom enfatizar, não é uma perseverança, uma paciência passiva, mas ativa. Nós trabalhamos para o Senhor, servimos Ele pacientemente, sabendo que o Senhor voltará para nos levar, para nos buscar, para nos restaurar. E viveremos com o Senhor longe das mazelas do tempo presente. Me lembro, irmãos, de uma história de um casal de missionários que dedicaram a sua vida para ir para um país, numa região inóspita, numa região perigosa, difícil, e dedicaram 50 anos ao ministério, às missões neste país. Lá eles sofreram perseguições, tiveram lutas, se dedicaram. Já idosos, eles foram novos e voltam idosos. E já idosos, quando voltam para o seu país de origem, eles estão voltando num navio e eles vêm conversando. O que será que nos aguarda quando chegarmos na nossa casa, quando chegarmos no nosso país de origem? E já próximo das margens do porto onde o navio atracaria, para eles descerem, para eles chegarem, eles veem bandeirolas, foguetes, uma festa sendo feita lá no porto. E eles começam a pensar, a imaginar, estão nos aguardando com grande expectativa, prepararam uma grande festa para nós. Mas quando eles chegam no porto e descem do navio, já não tem mais aquela festa toda. Tinha sido para alguém que chegou antes deles, não era para eles. E eles descem, ficam se olhando e resolvem ir para casa. Ninguém estava esperando eles. Eles voltam para casa e eles chegam na casa deles, a casa está velhinha, antiga, lá do mesmo jeito, cheia de teia de aranha empoeirada. E o marido, missionário, fica indignado. Eles entram dentro de casa, ele bate as portas, ele fica bravo com a sua mulher, inclusive. A ira dele se espalha e atinge até a sua mulher. E ele diz, será que era isso que estava preparado para nós? Será que ninguém nos leva em consideração? Será que ninguém lembra do que fizemos e dedicamos nossa vida para o trabalho missionário? E ele sai bravo de casa. Sai bravo de casa. E ele fala para a mulher antes de sair, pergunta para o seu Deus se é isso que ele tinha para nós quando voltássemos para casa. E sai. Depois de um bom tempo andando, ele volta e ele vê a mulher lavando uma louça de costas para ele e pergunta para a sua esposa, e aí? Perguntou para o seu Deus se era isso que ele tinha guardado para nós quando voltássemos para casa? E ela diz, perguntei sim. E ele se assusta, porque ele não esperava a resposta dela, e pergunta, e o que ele disse? E a mulher responde, que nós ainda não chegamos em casa. Meus irmãos, essa história me impacta, porque de fato tem muita gente vivendo impacientemente nessa terra, porque acha que o seu lar definitivo, a eternidade, é aqui neste mundo caído. Não é. Nossa eternidade é com o Senhor. Nos novos céus, nova terra, onde tudo será restaurado, onde não viveremos mais estas mazelas. Este não é o nosso lar definitivo. Nosso lar definitivo será nos mostrado quando o Senhor voltar, quando restaurar todas as coisas. Nós temos que viver com os pés na terra, neste mundo, no tempo presente, mas com os olhos, com nossa mente, nosso coração na eternidade. E isso certamente vai nos ajudar a combater a nossa impaciência. Olhar para o futuro é fundamental para combater a impaciência no tempo presente. Vivemos num mundo caído, mas por tempo determinado. Lá com o Senhor não haverá mais as dores, que muitas vezes trazem paciência para nós, as doenças, inclusive vírus. Não vai haver vírus, injustiça, maldade, pecado, corrupção, nada disso haverá. Olhemos para o futuro, irmãos, que nos aguarda e vivamos perseverantemente no tempo presente por conta da certeza que nós temos. Mas em segundo lugar,
para combatermos a impaciência, o que o texto nos mostra é que, além de olhar para o futuro, melhor dizendo, nós devemos olhar também para o passado. Olha só o verso 10, o que Tiago diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez repito, estes homens e mulheres a quem Tiago escreve conheciam bem o Antigo Testamento, eles sabiam bem quem eram os profetas e da vida que levaram os profetas. E nós também sabemos, nós que lemos as Escrituras sabemos. Os profetas perseveraram em meio aos sofrimentos. Os profetas geralmente eram levantados quando as coisas não estavam boas. Os profetas eram levantados por Deus para anunciar a palavra de Deus, relembrar ao povo a aliança que Deus havia feito e que eles estavam quebrando, chamar o povo ao arrependimento para que se dobrassem diante do Senhor e se voltassem para o seu Deus. Essa era a grande função, na maioria das vezes, dos profetas. E muitos olhavam para o profeta com olhos ruins, não gostavam. Os profetas eram, vou colocar entre aspas, os chatos do povo, porque o povo estava vivendo regaladamente os seus pecados e vinha o profeta denunciar. E por conta disso, por conta da função dos profetas, mas da fidelidade deles a Deus, porque eles não negociavam e faziam o que Deus mandava eles fazer, cumpriam o seu trabalho, eles foram perseguidos, sofreram muitas injúrias, sofreram perseguição, sofreram dores, sofreram maus tratos por conta da fidelidade. Alguns exemplos nós podemos citar. Isaías. Isaías foi chamado por Deus e pregou para o povo. E o povo não ouviu. O próprio povo a quem ele pertencia, o povo de Deus, o povo que tinha uma aliança com Deus, nos seus pecados ficaram e não ouviram o profeta Isaías. O profeta Isaías morreu, cerrado ao meio. Sofreu o profeta Isaías. Não só ele, o profeta Jeremias foi preso, jogado num poço, maltratado. O profeta Jeremias chega a escrever um livro chamado de Lamentações de Jeremias, conhecido como profeta chorão, porque via os pecados do povo, tentava, pregando, ser instrumento de Deus para que o povo se arrependesse, se convertesse, mas o povo não se arrependia, sofreu também duras penas. Elias, perseguido pelo rei Acabe, sua esposa Jezabel, homem e mulher maus, cruéis, que perseguiram duramente Elias, e o profeta Elias chegou até a ter sinais de depressão por conta da perseguição que sofria. Daniel na Babilônia, que não negociou os seus valores, não negociou os mandamentos do Senhor, a lei que ele conhecia do povo de Deus, sofreu também muitas perseguições e injúrias, até em cova de leões foi lançado. Meus irmãos, todos eles, por conta da sua fidelidade, por pacientemente perseverarem naquilo que o Senhor havia os instruído para fazer, eles sofreram essas perseguições. Mas olha só que maravilha o que diz o início do versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Felizes aqui, essa palavra é da mesma raiz, é o verbo que tem como substantivo a mesma palavra que nós traduzimos nas Escrituras para bem-aventurados. Bem-aventurados esses fazem parte do povo do Senhor, são mais que felizes, esses que perseveraram. Esses que perseveraram. Tiago já havia falado de bem-aventurança. Tiago já havia falado lá no capítulo 1. Deixa eu ler para os irmãos, capítulo 1. Vocês que estão aí com a Bíblia podem virar aí algumas páginas. Capítulo 1, verso 12. Olha o que Tiago diz. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O próprio Tiago fala dessa bem-aventurança. Os que perseverarem, os que forem pacientes, ficarem firmes, fiéis ao Senhor, estes receberão a coroa da vida. Assim como os profetas que foram fiéis, estão com o Senhor certamente. Estes que foram fiéis até o fim. Talvez Tiago, quando fale dessa bem-aventurança, ele esteja lembrando de uma outra bem-aventurança. Lá no Sermão do Monte, o seu meio-irmão, o nosso Salvador Jesus Cristo, diz no verso 11 e 12, bem-aventurados, felizes sois por minha causa, quando por minha causa
vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O Senhor Jesus também se refere ao passado, para animar os crentes no seu tempo, quando ele estava os ensinando a perseverarem. Nós também, meus irmãos, devemos olhar para todos esses testemunhos das Escrituras e perseverarmos como eles perseveraram, sabendo que algo maravilhoso nos aguarda. Imitar os profetas deve nos levar a considerar algumas coisas. E eu cito aqui 3 pelo menos. Perseguição, imitem os profetas, sejam fiéis como eles foram, mas saibam que a perseguição virá. Virão lutas, virão insultos contra nós, virão pessoas que se levantarão para nos abater de várias formas e considerem inclusive a própria morte. Talvez aqui no Brasil a gente não viva isso de maneira tão clara, mas há uma grande perseguição. E se não fosse as leis, graça comum de Deus, para ainda refrear os maus, nós estaríamos sofrendo duras penas como outros irmãos nossos sofrem por esse mundo afora. Mas talvez não demore muito para isso acontecer. Se preparem para essas coisas. Se preparem para sofrer, mas sejam fiéis, pacientes, perseverantes no Senhor. Por fim, Tiago cita o exemplo de Jó. Tiago cita o exemplo de Jó. Olha aí o final do verso 11. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Nós sabemos bem como viveu o profeta Jó. O profeta Jó era um homem de Deus íntegro, o mais íntegro do seu tempo. E Deus permite que Satanás o maltrate. E, num primeiro momento, Deus fala que para Satanás que ele não poderia tocar em Jó, mas só nas coisas de Jó. E Jó perde seus bens, perde seus filhos. E depois de perder seus bens e filhos, olha o que diz o profeta Jó. Perde todos os seus bens, um homem que era rico, cheio de bens, e perde seus 10 filhos de uma vez só. Olha o que Jó diz depois disso, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó teve paciência, perseverou, mesmo com tantas lutas. Mas não somente isso, num segundo momento, Deus permite que Satanás coloque as mãos em Jó, mas só não tira a vida de Jó. E Jó sofre, meus irmãos. Satanás enche ele de tumores, de úlceras, da cabeça aos pés. Jó é lançado num canto, porque nem no meio da sociedade mais podia viver, porque os leprosos, esses que tinham tumores, eram tidos como imundos no meio da sociedade. Sua esposa se queixa com ele, fala para ele amaldiçoar a Deus, passa a desacreditar de Jó. E Jó diz no verso 10 do capítulo 2 do seu livro: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó perseverou em meio às lutas. Jó ficou firme em meio às lutas. Num dado momento, depois que seus amigos vêm, ele chega a se queixar de Deus de certa forma. Jó era também pecador, mas depois ele é reanimado, seu ânimo é restabelecido. O Senhor abençoa a vida de Jó. Jó reconhece que ele não deveria se queixar com Deus. E no final do seu livro, no capítulo 42, verso 5, o próprio Jó, depois de ter passado por grandes lutas, diz a Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja Deus. Se nós, assim como Jó, formos perseverantes, formos pacientes em meio às lutas e ficarmos firmes e não apostatarmos da fé, não largarmos de uma vez por todas o nosso Senhor, ainda que em alguns momentos titubeemos, mas se ficarmos firmes no Senhor, no final, nós conheceremos o Senhor não só de ouvir falar, nossos olhos verão o Senhor. No livro de Jó, ele usa a linguagem poética para dizer que se aproximou mais do Senhor, mas nós veremos literalmente o nosso Deus face a face. Se ficarmos firmes, porque a firmeza na fé evidencia que nossa fé é verdadeira.
o nosso caminhar, uma vida de retidão, paciente, perseverante, revela fé verdadeira. E nós veremos o Senhor. Olhemos para Jó, olhemos para os profetas, que olharam para o futuro, que olharam para a glória que os aguardava, que eles sabiam que o Senhor assistiria a eles, esse Deus que é cheio de eterna misericórdia, como Tiago termina dizendo, e compassivo. Ele continua sendo esse mesmo Deus, cheio de misericórdia, cheio de eterna misericórdia, compassivo, que até nos nossos sofrimentos nos assiste. Inclusive usa os sofrimentos, como Tiago já disse, no primeiro capítulo da sua carta, para nos moldar, para nos trabalhar, e por isso nós devemos ter motivo de toda alegria até o passarmos por provações. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus dos profetas, que é o nosso Deus hoje. E olhar para o que Deus fez, olhar para o testemunho do Senhor em toda a Escritura, não só na vida dos profetas, mas ao longo de toda a Escritura, na vida inclusive dos apóstolos, dos homens da nova aliança, isso nos fortalece e nos traz paciência, faz com que combatamos, muitas vezes, a impaciência com que vivemos neste mundo. E como não olhar para o passado ainda, para o maior de todos os atos de amor, o Senhor Jesus, que na cruz do Calvário se entrega por nós. Olhemos para o que o Senhor Jesus fez, olhemos para o seu grande sacrifício, o grande sofrimento que Ele passou no nosso lugar, por causa do sofrimento inigualável que o Senhor Jesus sofreu na cruz do Calvário. Nós que cremos nele, não passaremos por esse sofrimento que era para nós sofrermos, que era para nós passarmos. Os sofrimentos que nós passamos no nosso tempo presente não se comparam ao que o Senhor Jesus passou, nem à glória que em nós há de ser revelada. Por causa do que Cristo fez. Por causa do que Cristo fez, aproximadamente 2000 anos atrás, nós temos garantia da vida eterna com Ele, se crermos nele. Então, se você crê no Senhor, viva pacientemente, vive perseverando, persevere na fé, firmemente, constantemente no caminho do Senhor, sabendo o que Ele fez e a certeza que nós temos no futuro de que Ele voltará e habitaremos com Ele para todo sempre. Ele foi paciente até o fim. Ele foi paciente até a última gota de sangue que deu por nós. Por isso também devemos ser pacientes e vivermos certos, esperançosos de que somos do Senhor e de que para todo sempre estaremos com Ele, longe das mazelas deste mundo. Então, meu irmão, minha irmã, você jovem que talvez esteja em crise nesse tempo de pandemia, talvez nesse tempo de isolamento, talvez a sua universidade tenha fechado as portas por um tempo, talvez você esteja pensando, será que eu formo esse ano, será que eu não formo? E traz impaciência para o seu coração. Será que eu vou ser demitido do meu emprego? Será que eu vou conseguir cumprir as minhas metas para esse ano de 2020, para o futuro? Como é que vai ser o meu futuro? Talvez você esteja impaciente, dentro de casa, angustiado. Não fique impaciente. Persevere pacientemente, creia no Senhor Jesus, fique firme nele e saiba de que por conta do que ele fez, nós temos garantia no futuro. Sejamos pacientes no nome do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos pela tua palavra, Deus, que vem como flecha nos nossos corações e nos acerta o alvo, e mostra para nós e expõe os nossos pecados, inclusive o da impaciência, como temos vivido nos nossos dias, mas ela vem não só para expor os nossos pecados, mas para nos dar a solução, para combatermos a impaciência do nosso coração. Deus, te louvamos por essas verdades, ajuda-nos, Deus, a ficarmos com os nossos olhos fitos no futuro, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e olhando para o passado, para a vida dos profetas, dos testemunhos de Jó e de todos os homens que temos nas Escrituras, e principalmente olhando para o que Cristo fez por nós, que isso nos ajude a termos paciência, a descansarmos e trabalharmos firmemente para o Senhor, sabendo que temos garantia de eternidade com o Senhor, Deus, por causa do que Cristo fez. Se há alguém que está assistindo essa pregação,
ó Deus, que não tem crido no Senhor, que por isso tem vivido impacientemente, que o Senhor trabalhe no seu coração, toque o seu coração, transforme o seu coração e gere fé no coração para que creia no Senhor e olhe para o que o Senhor fez e descanse sabendo que tem futuro na eternidade com o Senhor por causa do grande amor com que o Senhor nos amou e da vida do Senhor que o Senhor entregou por nós. Sê conosco, Pai. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. Tenham um ótimo dia e sejamos pacientes, firmados no Senhor. Amém.